seja muito bem-vinda. Você, mulher empreendedora que tá aqui com a gente hoje. Seja bem-vinda a mais um episódio do Mulheres Protagonistas, esse podcast que recebe mulheres protagonistas para poder inspirar e ensinar você que tá aí em casa, escutando a gente no Spotify, vendo a gente no YouTube. Eu quero muito que você receba essa convidada especial com muita energia e carinho, a Bruna Lima. Oi, gente! Gente, a Bruna é influenciadora aqui em São José dos Campos, influenciadora digital, tem um engajamento incrível na mídia social. E eu quero muito que ela ensine vocês várias coisas, porque eu tenho certeza que ela vai ter uma bagagem incrível nesse bate-papo para agregar e multiplicar aí os aprendizados de vocês que estão aí em casa. Bru, muito obrigada por estar aqui. É um prazer te receber. Eu já te acompanhava lá no Insta, te conheci por causa da Gabi Albuquerque, maquiadora. Sim. E aí comecei a te acompanhar. E aí eu comecei a ver o quê? Aquela questão que eu sempre falo muito no meu Insta, sobre os bastidores da vida real. A sua bio já mostra isso, sim, né? Como sim. que é a sua bio? Conta pro pessoal. Princesa no feed, vida real nos stories. Exato. E isso conecta muito, esses Sim. seus bastidores, você mostrar a vida como ela é, você aparecer sem make, você aparecer com make, você aparecer no perrengue, depois Sim. você lá no provador, toda maquiada. Então, assim, eu quero muito que você conte como que você começou nesse universo digital influencer. As pessoas não gostam mais de ver aquela coisa montadinha hoje em dia, né? É realmente se identificar e se conectar com o outro. Começou... Eu sou formada em Direito, né? Tipo, eu te falei um pouquinho. Sou formada em Direito, não fiz a prova da OAB, então não sou advogada, eu sou bacharel somente. E trabalhava até então no Hospital Vivale, que é um hospital aqui da região, bem conhecido. E pra mim, assim, o direito nunca foi uma coisa entusiasmante, sabe? Nunca foi aquela coisa que eu exerci com muito amor. Fiz diversos estágios, fiz em licitações, trabalhei no fórum, na prefeitura, em escritório de advocacia, mas nunca teve uma área, em qualquer uma, dentro do direito que me brilhasse muito o olho. Então, quando eu fui trabalhar no hospital, era na área administrativa mesmo. E pra mim, eu tava mais confortável na área administrativa, ganhando como auxiliar do que exercendo alguma profissão dentro do direito mesmo. Então, terminei a minha faculdade, né, porque os meus pais me ajudaram a pagar, então foi toda aquela coisa, não uma cobrança, mas aquela expectativa, né, em cima de mim. Terminei a faculdade, mas nunca tive o sonho de exercer. E houve um período, no meio do meu trabalho aí, da minha jornada, que eu fiquei doente, tive que ficar internada uns 15 dias, eu peguei uma bactéria e com isso eu fui afastada pelo INSS. E quando foi pra eu voltar do meu trabalho, a minha vaga estava ocupada. E aí, assim, eu não tive muito o que fazer, eles, né, me remanejaram e tudo mais, só que eu fui trabalhar numa clínica de oncologia. E assim, era um ambiente pesado, não era o que eu queria, né? E eu tava insatisfeita, na época eu era casada, e aí eu falei pro meu marido, ele via, na verdade, que eu chegava em casa, tava, né, triste, enfim. Ele falou, ó, se você quiser arriscar, eu sempre fui muito dada na internet, eu não trabalhava com isso, nunca trabalhei, nunca tinha feito nenhum trabalho, mas eu sempre fui de postar muito, de mostrar, né, a minha vida com o meu cachorro, com minha família e tudo mais. Ele falou, ó, se você quiser arriscar, a hora é agora. Ele falou, ó, a gente não tem filho, a gente não tem muita coisa assim, né, que eu não possa dar um jeito sozinho. Então vai, mete a cara que eu seguro as pontas. E aí, esse incentivo também foi fundamental para que eu pudesse dar o primeiro passo, né. E eu falei, tá bom, vou. E nisso que eu fui, eu já tava em casa parada, algumas lojas já me conheciam, tanto como cliente, como, né, eu sempre fui um pouco do Instagram mesmo, não trabalhava com isso, mas era do Instagram. E as lojas começaram a me chamar. Isso era junho de 2019, foi bem no comecinho da pandemia. E algumas lojas não tinham a possibilidade nem de abrir, de ir lá e filmar, tava todo mundo muito perdido, aprendendo como lidar com essa pandemia. Enfim, e falaram, Bru, você não quer fazer na sua casa um provador? Faço. Eu não tava fazendo absolutamente nada em casa, sabe? Pra mim eu tava perdida, minha rotina era de trabalhar CLT, então eu não tinha uma coisa do que fazer na minha casa, sabe? E aí comecei a fazer em casa, com isso outras lojas começaram a me conhecer, a me ver e me chamar. E foi uma coisa assim, graças a Deus, tanto que muita gente me procura hoje perguntando, Bru, como que eu começo? Você mandava mensagem pras lojas pra começar?
eu falei, gente, graças a Deus eu não precisei fazer isso, mas nada impede de que você realmente entre em contato com a loja, explique o seu trabalho. Talvez no começo você precise, né, fazer alguma coisa sem cobrar na permuta, para que as pessoas conheçam o seu trabalho e para que você tenha material para apresentar para as outras lojas. Mas comigo não foi assim. Começou a surgir uma loja atrás da outra e realmente o engajamento veio, sabe? Era aquela conexão de uma pessoa real que começou do zero, que fez acontecer ali e o pessoal começou a se identificar. Então foi basicamente essa transição de carreiras aí, né? O meu pulo, né? Sim. Foi basicamente nessa época, bem no meio da pandemia, que foi uma época muito ruim pra todo mundo, mas que pra mim foi muito boa e que graças a Deus, sendo bom pra mim, eu consegui ajudar muitas lojas nesse período difícil também, que não tinha estabelecimento, que não tinha como abrir a loja, então eu fazia o meu trabalho e deu muito certo. Começou aí. Muito legal saber que você começou assim mais forte nessa época da pandemia, porque realmente foi uma maneira de divulgar essas lojas, ou seja, na sua casa mesmo, né? Você não ia até a loja, que hoje você vai, né? Hoje eu vou. Mas assim, naquela época não tinha como. Não tinha. E aí você deu um jeito, trouxe palco pra essas lojas no seu Insta. E isso te deu uma projeção muito bacana também. Sim, exatamente. Eu consegui ajudar muitas lojas que não tinham essa possibilidade. E também veio muito forte o online, né? Foram onde as lojas online começaram. Algumas lojas até fecharam e se mantiveram só com o online. Foi onde focou pra loja, pra vendas pra todo o Brasil, enfim. A gente realmente se redescobriu. Eu me descobri e ajudei outras lojas a se redescobrirem. Sim. Então foi bem legal esse período. E esse seu jeito mais espontâneo mesmo, no seu Instagram, tudo isso assim, é algo que você sempre quis desde o começo? Ser completamente você, seja de onde você estiver, na sua casa. Eu vejo que você conecta muito com o seu público pelo seu jeito espontâneo, né? Isso é algo que você já viu em outra influenciadora ou foi algo seu que você quis fazer? Gi, eu acho que no começo a gente realmente tenta passar uma coisa de uma perfeição, de tudo bonitinho. Antes a gente tinha também, algumas pessoas ainda têm, mas aquele padrão de vamos usar esse exemplo, um feed todo arrumadinho, todo bonitinho. Mas o que te conecta com outra pessoa, somos humanos, então somos falhos, somos, né, vulneráveis. Então o que realmente te conecta com outra pessoa é saber que aquela pessoa também erra, que aquela pessoa também tem os mesmos defeitos, as mesmas dores que você. Então foi onde eu vi que todo mundo começava a ter a mesma dificuldade. Por um período, hoje, né, o meu trabalho realmente é com provadores, o forte, né, é provador, eu faço provador todos os dias. Então, acho que é bem marcante por isso, mas eu também tive um período do meu emagrecimento no Instagram. E isso também conecta muitas pessoas que passam pela mesma dificuldade. E eu realmente postei a minha foto da minha bunda cheia de celulite, da minha barriga. E eu ficava, gente, não é possível, sabe? E aí, quando as pessoas viam que eu consegui, falando que não era possível e que eu dei a volta por cima, né, em relação ao meu corpo, que eu consegui chegar no corpo que eu queria, com dieta, sem nada muito restritivo. Então, isso também conectou muitas pessoas. Então, acho que o fato de você mostrar dificuldades, que todo mundo tem essa dificuldade, faz a pessoa enxergar que você é mais real. Entendeu? E, consequentemente, com essa conexão de coisas simples do dia a dia, por exemplo, gente, não sei cozinhar, não consigo emagrecer, tenho dificuldade de parar de comer doce. Essa conexão traz o resultado pro provador. Sim. Entendeu? Faz as pessoas confiarem no que eu digo, no que eu indico. E é isso, é realmente o que eu mostro, entendeu? Eu sempre, quando eu vou fechar trabalhos, até hoje, por exemplo, comida. Enquanto eu não experimentar, eu não comer, tá? Mas a caixa tá ali fechadinha, tudo bem, eu gravei, mas eu não postei. A partir do momento que eu experimentei a comida e não é do meu agrado, às vezes não é porque é uma comida ruim ou mal feita, nem nada, realmente não é do meu agrado. Eu não faço. Eu não mostro. Então, assim, quem fecha trabalho comigo já sabe que antes da divulgação eu deixo isso muito claro. Então, eu só posto o que eu indico, o que eu consumiria, o que eu compraria. Sim. Então, acho que as pessoas já se acostumaram com esse meu jeito, entendeu? Sim. Tanto que elas se sentem totalmente à vontade pra quando eu indiquei um produto e não veio do jeito que eu falei, elas vêm e falam pra mim, Bru, só pra você saber, pra mim não veio desse jeito e tudo mais. Então, é um feedback que eu também sempre repasso pros meus clientes. Eu falo, não chegou dessa forma, acho que seria legal conversar com a pessoa e tudo mais. Isso é muito legal de saber que você tem essa postura de trabalho, porque
Eu trabalho como digital influencer também. E quando eu comecei, na verdade, eu tive blog mesmo, né? Eu escrevia textos, né? Em 2012. E quando eu escrevia meus textos lá no blog e tudo mais, eu sempre tive essa preocupação de só divulgar aquilo que eu realmente acreditava, aquilo que eu realmente compraria, aquilo que eu realmente usaria, porque senão você nem vende aquilo direito, você vai se comunicar de um jeito que não é verdadeiro. Então, pra mim, nunca funcionou também fazer diferente. Mas achei legal você falar que você prova antes, você filma, você até pode filmar fechado, mas você come, você consome, porque eu queria que você falasse um pouco de como que funciona para uma empresa, né? O que a empresa espera de uma influenciadora? Porque eu sei que muita empresa, e eu sei porque eu passo por isso também, ela espera a venda, né? A verdade, toda empresa precisa de vendas porque é o oxigênio dela. Quando ela investe numa influenciadora, como é o seu caso, por exemplo, que cobra pelos seus serviços, além, por exemplo, poderia ser cobrado em permuta, mas você também cobra o valor, né? Mais o produto, né? Até onde eu sei, funciona assim com você. Então, assim, beleza. Então, ela vai te pagar. Ela quer o teu retorno daquilo e ela também quer vender, ela quer movimentar a rede dela. O que uma empresa realmente deve esperar de uma digital influencer? O que você acredita? Gi, eu acho que assim, foi o que você falou, eles esperam às vezes a venda, e a venda é uma consequência. Eu sempre costumo explicar dessa forma para que todo mundo entenda que, por exemplo, eu sou uma vitrine. Eu sou a vitrine que vou estar ali expondo o seu produto, o seu trabalho pro meu público. Quando o meu público, os meus seguidores entram na sua página para ver o seu trabalho, aquela página ela precisa estar preparada para receber o meu público, senão não tem como eu ter um trabalho efetivo. E fica complicado até para mim, porque aí eles vêm e falam: Bru, qual o WhatsApp? Bru, qual o endereço? São coisas básicas, sabe? Que às vezes não tem em alguns perfis, e assim, é você realmente entrar no perfil e ter de cara ali todas as informações. Restaurante, ter cardápio, hoje é o mínimo que possa ter, entendeu? Então eu acho que assim, mas também, por outro lado, eles já estão se acostumando que a influenciadora não tem mais esse papel de vender. Eu acho que assim, de tanto precisar dos nossos trabalhos, né, eles estão sendo mais flexíveis com essa ideia de que a gente não tá ali pra vender, a gente tá ali pra ajudá-los a divulgar pro nosso público. É como se a gente fosse uma emissora de TV. Cada influenciadora tem o seu canal, né, tem o seu público. Sim. Então você tem que realmente, não tem muito essa coisa de concorrência, fazer com várias influenciadoras ou fazer com só uma. Você precisa, sim, diversificar o seu público, e acho que eles estão mais acostumados com isso. E uma coisa que eu sempre falo também para as lojas que eu trabalho é que eu trabalho com a fidelização dos meus seguidores. Se a loja aparecer ali uma vez e sumir, é muito difícil que eles se lembrem de que foi eu que postei. Então, assim, a fidelização, quando você pensa, Bru, da onde que a Bru pede feira? Eles vão saber da onde eu peço feira, porque toda semana a minha feira vem do mesmo lugar. Se eles pensarem, onde a Bru faz luzes? Eles vão saber onde eu faço luzes, porque toda semana eu tô no mesmo cabeleireiro. Então, assim, tem essa coisa da fidelização, da marca, sabe? De você realmente estar vinculado. Eu acho que isso também gera uma credibilidade muito grande, sabe? Então, eu acho que assim, eles já estão mais adaptados a não esperarem necessariamente a venda, mas uma grande ajuda. E acho que a forma com que o cuidado, como você se preocupa em divulgar a loja, em falar da loja, em falar da qualidade do trabalho, do atendimento, das peças, do produto em si, acho que isso também agrega muito, entendeu? Com certeza. Na realidade, assim, o material por si só produzido, vamos esquecer a parte da venda e a parte do reconhecimento de marca. O material por si só produzido, por exemplo, você num provador, você é uma modelo num provador, né? Então eles têm ali aquelas peças em você na sua vitrine, no seu palco, que é seu Instagram, mas eles vão te repostar no Instagram deles e aquilo vai outras pessoas verem você, né? A Bruna Lima tá aqui, mas ela tá vendo aquele vestido, aquela peça. Às vezes a venda acontece até pelo próprio perfil da loja direto. Não necessariamente pelo meu, Isso. Exatamente. Então, assim, é um material produzido. Seja o que for, exemplo, essa semana que passou, foram fazer higienização do meu sofá lá em casa. E aí eu filmei todas as etapas, todo o processo. Uma coisa é a gente falar, nossa, a higienização do sofá é legal, faz na sua casa. Outra coisa é você mostrar os bastidores, como funciona a água preta saindo. Você já fez, inclusive? Já. Então, a água preta saindo, você vendo aquilo lá que tava na sua casa todos esses anos, enfim. E aí, a gente faz um storytelling, né? O que? A gente conta uma história de como que é.
E isso faz toda a diferença. Não é só chegar e mostrar ali, né? Só falar, ó, tem essa empresa. Não, você realmente tem que mostrar. E é isso que as pessoas gostam de ver. É isso que as pessoas gostam de ver. Se você não mostra, eles pedem. E é realmente isso, mostrar os bastidores. Sim. E o que você aprendeu, assim, nessa sua transição de carreira? Quando você passou, né? Talvez você tenha tido medo quando você saiu desse emprego que você tava. O que você aprendeu, assim, que você gostaria de deixar para as outras mulheres que estão assistindo a gente, que talvez estejam nessa fase de medo de fazer uma mudança de carreira, uma mudança de profissão? Que eu sou capaz. É uma coisa muito louca que a gente pensa, eu não vou dar conta, sabe? Não vou dar conta. E quando, pelo menos pra mim, sair de um emprego CLT pra ir pra esse mundo de que, assim, se eu não trabalhar, eu não tenho meu dinheiro, é uma coisa muito louca, sabe? E eu venho constantemente nesse aprendizado, né? Como eu te falei, antes eu era casada, hoje eu não sou mais. Tudo a gente pensa que a gente não vai dar conta, que não dá. Mas sim, você dá, você é autossuficiente. Se você quiser, você dá. Às vezes eu falo que assim, a gente não dá conta de tudo, mas a gente dá conta do que é primordial na nossa vida, entendeu? Então assim, se você quer, corre atrás que dá certo, e se você realmente focar todas as suas energias ali, dá. Então assim, você é capaz de tudo. Nunca pense que você não vai conseguir, porque vai, porque dá certo. E isso que eu falo, né, de ser protagonista, que até o nome do nosso podcast, Mulheres Protagonistas, é justamente, eu chamo mulheres que eu considero que assumiram, né, esse controle da própria vida. Que é o quê? A protagonista, ela faz acontecer, ela quer, ela vai atrás, com as condições que ela tem, e ela faz o caminho dela, né? A espectadora, ela vê acontecendo, ou ela espera acontecer muitas vezes. E tá tudo bem, cada mulher tá na sua fase. O que eu quero é inspirar mesmo essas mulheres a assumirem o protagonismo, né? Talvez ela esteja na fase da espectadora, mas ela, vendo mulheres como você, ela se inspira a pensar, poxa, eu sou capaz também, né? O que eu quero de verdade, o que eu posso fazer por mim mesma. E você sentiu o julgamento das pessoas quando você fez essa mudança? Sim, principalmente pela troca de profissão, porque não era tão valorizado, né? Ser influenciadora, virou blogueirinha, sabe? Sempre tem aquela coisa, aquele julgamento. Nossa, mas você fez 5 anos de faculdade, vai fazer isso? Sim, eu vou fazer isso. Até, né, a aceitação, assim, da família e amigos próximos é difícil no começo. É difícil. Então foi muito importante ter uma pessoa que me apoiasse ali pra que eu não ficasse desamparada. Porque assim, você sente vontade, mas em alguns momentos o julgamento das pessoas também te faz, sabe? Dar uma travada, sabe? Então, eu acho que assim, o julgamento ele atrapalha, mas ao mesmo tempo ele te dá aquele gostinho de tipo assim, vou fazer, vou mostrar pra você que vai dar, sim, entendeu? Então é meio isso, mas sim, tem muito julgamento. E aí é onde a gente tem que aprender a filtrar, sabe? De quem tá vindo esse julgamento, sabe? Eu admiro essa pessoa, é uma pessoa extremamente relevante na minha vida? Não é? Então, sabe, não vale tanto a pena. Exatamente, o julgamento... Eu fiz direito também, eu sou advogada, e eu fiz a minha transição de carreira, hoje eu sou mentora de mulheres empreendedoras, mas eu fiz a minha transição de carreira de uma forma muito custosa também, no sentido de julgamentos, das pessoas julgarem, porque eu cheguei a tirar a OAB, né, então eu tirei a OAB, eu trabalhei em escritório de advocacia, eu fiz especialização em Direito Digital e Crimes Cibernéticos, que era a área que eu atuava, inclusive é uma área do direito que eu não me interessava por nenhuma outra, essa eu gostei, então eu também passava por isso que você fala, né, da parte burocrática do direito, e de não gostar tanto e tudo mais. Mas essa área eu me identifiquei. Mas nem se compara com o que eu faço hoje. Então eu também fui muito julgada e sei do que você tá falando. E imagino que mulheres que estão assistindo a gente agora passam, ou estão passando, ou têm medo dos julgamentos e não fazem uma mudança de carreira, ou começam a empreender por medo dos julgamentos. Mas é o que a Bru falou. Muitas vezes esse julgamento, ele vem de uma pessoa que assim, que jamais você escutaria. Uma pessoa que você, na verdade, não admira em nada, uma pessoa que não faz relevância nenhuma na sua vida. Assim como vão ter as pessoas que familiares e amigos também podem nos julgar. Sim. Acontece muito também. Mas é também a gente tentar entender, poxa, será que não tem um medo embutido nesse familiar? Também tem, né? Também Muitas tem o medo dos nossos pais de não dar Isso. certo também, Isso. entendeu? É o medo deles também, não é só nosso. E também é legal a gente falar que o medo de não dar certo, o medo do fracasso, o medo de ter que voltar atrás, ele vai existir. Com tudo. A gente não tem, assim, uma bola de cristal que vai prever o que vai acontecer. A gente tem o quê? As nossas
habilidades e competências e a vontade de fazer acontecer. Sim. Né? Agora, saber o que vai acontecer, a gente não sabe. E tá todo mundo nesse mesmo cenário. E a gente tem muitas histórias e mulheres, e por isso que eu gosto de ter o podcast pra falar disso, que é o quê? Mulheres que inspiram porque elas decidiram com medo mesmo. Com medo do julgamento, com medo de não dar certo. Vamos, né? Exato, exatamente. E esse medo também, o bom de passar por essa fase do medo, tem a parte de, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se esse mês eu vou conseguir, eu não sei se isso. Mas ao mesmo tempo, você sente que nada mais te prende, sabe? Não tem... Eu já fiz tudo que eu poderia fazer, que podia, assim, não dar errado. Mas assim, eu sei que eu fui capaz disso, eu sei que eu fui capaz de outras coisas, de me mudar, de largar minha vida que estava estagnada. Então assim, você sente que nada mais te prende. Então assim, não tem o que você perder, entendeu? Vai atrás do que faz o seu coração pulsar e é isso. Você assume você entra numa nova liberdade, assim, né? Que você fala, caramba, eu fiquei tanto tempo, talvez, naquele emprego ou naquela carreira que não fazia sentido pra mim. Exatamente. Por medo. E agora que eu tô vivendo esse cenário. Por isso que eu gosto de sempre ancorar muito essa questão do medo e de falar disso, porque todo mundo passa por isso. Todo mundo passa. Entende? Numa nova profissão, ou no começo da faculdade, ou no começo de uma carreira. Todo mundo passa por isso, que é, e se não der certo? E se eu quiser desistir? E se eu quiser largar? Ou se não vender? Ou se eu não fechar as contas do mês, né? Quem é empreendedora sabe que é assim, né, gente? Aconteceu na faculdade de Direito. Eu pensar, gente, eu não vou ser tão boa quanto todos os outros alunos aqui. E aconteceu a mesma coisa sendo influenciadora. Eu falava, gente, mas aquela pessoa tem 30 mil seguidores, sabe? Eu só tenho 5. E ficava essa coisa, sabe? Eu não vou ser boa o suficiente igual aquela pessoa. Todo mundo tem medos. Ainda que pra algumas pessoas eu seja a inspiração delas, entendeu? Então tem esse medo dentro de todo mundo. Sim. Tem esse medo. E assim, você falou pra mim, antes da gente começar, sobre a importância de encerrar ciclos na nossa vida, né? Tem momentos que a gente tá passando, por exemplo, eu tenho fases, assim, de ciclos incríveis que eu vivi, mas que fizeram sentido naquele momento e tudo mais. O direito pra você, ele foi um ciclo que fez sentido pra você em algum momento? Ou era uma faculdade que você fazia e você já não se sentia tão identificada? Hoje, eu acho que a partir do meu 3º ano eu já vi que não era o que eu queria, sabe? Mas eu continuei, eu levei, eu até então pensava que eu ia me encontrar. Em algum lugar ia ter que dar certo, sabe? Mas não necessariamente. Não vou falar que eu me arrependo de ter feito direito. Primeiro porque é uma faculdade incrível. Você fez e você sabe. Tem muita coisa que a gente aprende que é muito legal. Que a gente usa até hoje, que né? é muito interessante, sabe? É uma coisa bem legal mesmo, é interessante. Mas é a sua profissão, então não dá pra brincar, né? Mas talvez se eu não tivesse feito direito, eu não estaria onde eu tô hoje. Eu não teria encontrado o que eu realmente gosto de fazer. Então, assim, você saber aonde é a hora de partir para o novo passo, né? Para dar um novo passo, saber que é a hora de você. Quando eu pedi para sair do meu emprego, eu falei, olha, eu acho que até aqui vocês agregaram muito para mim. Hoje eu não sinto que eu consigo agregar mais. Eu saí com as portas abertas, foi uma coisa bem legal. Eu tive uma conversa bem sincera. Eu falei, era no começo da pandemia, então eu falei, tem muita gente, né, sendo mandada embora, que precisam do trabalho, que querem estar aqui. Eu hoje não quero mais. Então, assim, é realmente escutar o que seu coração tem a dizer. E o que eu sempre falo, pensar muito antes de tomar qualquer decisão, sabe? Porque não é só, o meu coração tá pedindo e vai e faz. Não, mas toda decisão que ela é realmente, de fato, pensada, estudada dentro da gente, com calma, colocada certinho todos os pingos nos is, você não sente um arrependimento daquilo. Então, você saber encerrar um ciclo de uma forma boa faz com que o seu próximo ciclo seja ainda melhor. Então, como você termina o seu ciclo, vai determinar o seu próximo. Eu sempre gosto de pensar dessa forma pra terminar tudo na minha vida que deu o que tinha que dar ali de uma forma muito boa. É muito legal isso da gente falar, essa questão da vida ser feita de ciclos, porque às vezes a gente tá vivendo uma fase que a gente já quer mudar de fase, né? Que a gente quer viver um novo ciclo. E às vezes a gente não resolve o que precisa naquele ciclo, ou a gente não tem essa análise como você fez pra ser influencer, pra tomada de decisão. Poxa, isso aqui não tá fazendo tanto sentido pra mim, então o que seria? E começar a encarar. Sim. Porque às vezes a gente entra na negação.
né? Ah, igual eu. Eu fiz direito, por causa do meu pai, que é falecido, mas fiz direito, fiz a minha especialização, trabalhei em escritório de advocacia. E por um lado, eu tinha muito medo e também entrei um pouco na negação, no sentido de, será que eu vou pra uma outra profissão? Vou largar tudo isso pra trás? E aquilo pulsando dentro de mim não quero, não gosto, não é pra mim, sabe? Então, quando eu tomei a minha decisão, eu me joguei, de fato, eu fiz o primeiro curso de coaching, né? Porque hoje eu chamo de mentora, mas eu, acima de tudo, sou coach antes de ser mentora, né? Que foi a minha primeira formação. Quando eu fiz meu primeiro curso de coaching, eu falei, caramba, é isso. É isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou me especializar a partir de agora. E se eu fiz isso em 7 anos, sei lá, na carreira de advocacia ou estudando direito e tudo mais, vou fazer isso aqui nos próximos meses, da maneira que eu conseguir, pra me jogar. Mas eu tive também que encerrar o meu ciclo com a advocacia, com o direito, me joguei no coaching 100%. Eu voltei a advogar na pandemia, por conta do cenário mesmo, né? Assim, falei, a pandemia tá aí, o meu atendimento, o meu atendimento deu uma mudada por conta mesmo da pandemia. Eu fiz uma mudança de cidade, eu morava em Londrina e eu voltei pra São José dos Campos há 2 anos. Então, com a minha mudança de cidade também, entrou a pandemia bem junto, né? Eu mudei no final de 2019 e março de 2020 já veio a pandemia. Falei, cara, eu vou voltar a advogar. Não porque, nossa, é o que eu quero, é meu sonho, mas porque é um momento necessário, né? Mas o ciclo tava resolvido dentro de mim. Não tinha aquele apego, mas e a advocacia? E um dia, sabe? E eu vi agora que você fez um chá de casa nova e tudo mais. É uma nova fase pra você também. É uma nova fase, sim. E é sobre encerrar ciclos mesmo, que também foi encerrado de uma maneira bem tranquila. E é realmente entender que eu sempre pensei que algumas coisas fossem pra sempre, mas é muito não do momento, não vou usar essa palavra, mas do que tá de acordo, tá alinhado com os seus objetivos, entendeu? Então, assim, você saber exatamente a hora de não dar mais e vamos parar por aqui pra gente não se machucar, pra deixar as coisas boas que a gente tem que permaneçam. E saber que você pode mais e outras pessoas também podem mais, assim como pra profissão. Às vezes a profissão, ela merece mais de alguém que não seja você ali. E você merece ser mais feliz, você merece mais. Sim. Você merece fazer alguma coisa que faça seu coração pulsar. E não esperando que você vá trabalhar menos ou que você, né, porque você tá fazendo alguma coisa que você gosta. Não, você trabalha muito mais, mas você trabalha com o coração cheio de gratidão após um dia de muito trabalho. Sim. E é legal a gente viver esses momentos, assim, de quando a gente tá numa fase nova, de que a gente fala, caraca, aquilo que eu queria, aquilo que eu sonhava tá acontecendo. Né? Exatamente. Aquilo que eu tinha medo que não fosse acontecer, que poderia dar errado, tá aqui dando muito certo. Exato. E a nossa vida muda também, os objetivos mudam, as vontades mudam, os sonhos mudam. Então tem tudo isso, sabe? E a sensação de, como que eu posso dizer, de anseio de viver aquela nova fase é muito gostosa, sabe? De você sentir necessidade de viver aquilo e de gostar do que você tá vivendo, sabe? Sim. De se surpreender com a vida, né? Exato. De se surpreender com a vida e falar, caramba, tá acontecendo. Tá acontecendo. Olha, eu vou te dar até um exemplo meu, que quando eu morava em Londrina, eu lembro certinho o que aconteceu comigo, isso eu acho que eu nunca falei no meu Instagram. Quando eu tava em Londrina, eu tinha minha carreira como coach, que tava até então em ascensão em Londrina, e eu tinha uma sala comercial que eu sublocava e um apartamento que era alugado. E eu tive que sair do apartamento que eu morava e da sala comercial no mesmo mês. Assim, os proprietários quiseram morar no apartamento, a sala comercial a pessoa queria usar. E foi uma coincidência mesmo que aconteceu no mesmo mês, alguma coisa que eu não esperava, tá? E aí eu falei, caraca, e aí? Eu vou ter que procurar uma nova sala, um novo apartamento aqui em Londrina. E a minha família tava a 8 horas de distância, que é São José dos Campos, né, de carro. Falei, caraca, 500 quilômetros de distância da minha família, a minha sala comercial eu vou ter que sair e meu apartamento eu vou ter que sair. Só que aquilo fazia muito sentido pra mim. Aquela sala, aquele apartamento, aquela cidade, a minha carreira lá, tudo, entende? E aí, naquele momento, eu senti muito medo. Porque eu falei, cara, e aí? Recomeçar em Londrina, por mais que fosse na mesma cidade, era o quê? Pegar um novo apartamento, pegar uma sala, fazer contratos novos.
porque como a minha família era daqui, eu tava num contrato vigente. Então eu poderia rompê-lo porque não tinha mais multa. Mas quando você começa um novo contrato, você sabe que você tem que ficar um período ali, pelo menos de 1 ano a mais, né? E aí eu ia ter que tomar uma decisão também, e assumir essa decisão. E rápido. E aí eu tava conversando com uma amiga minha, contei isso, fiquei bem mal com isso. E aí minha amiga virou pra mim e falou assim, Gi, o que te prende a Londrina, além do seu apartamento e da sua sala? Foi meio duro escutar aquilo na hora, porque eu percebi o quanto era pequeno que me prendia a Londrina. Por mais que eu tivesse amigos incríveis e uma carreira em ascensão, entendeu? Eu pensei assim, caraca, a minha família tá longe, meus amigos de infância tão longe, eu tô cada dia mais distante de um relacionamento verdadeiro e genuíno, porque eu só trabalho, eu não faço mais nada da minha vida. Então, tipo, o que mais que me prende aqui? Será que eu quero continuar no ritmo de trabalho? Eu trabalhava até meia-noite, eu dava curso de final de semana, eu fazia curso de final de semana. Eu não tinha vida, assim, fora o trabalho, apesar de eu amar o trabalho, tá? E eu sabia que eu ia continuar naquilo, né? E eu falei, caraca, eu acho que realmente é o momento de começar uma nova fase. E eu vim com muito medo pra cá e foi difícil pra caramba, porque eu peguei bem a pandemia, entendeu? Então foi zero romantizada a minha mudança pra cá, foi bem difícil mesmo. Mas quando eu tô com a minha sala aqui agora nesse prédio, né? Essa aqui é a de reuniões, mas eu tenho a minha sala aqui. Tô com o meu apartamento aqui e tô namorando agora. Tô perto da minha mãe. Tipo, a minha vida mudou completamente do que era antes. E aí eu falo, caraca, aquilo que lá pra mim era tão distante de viver e que eu morri de medo de largar. Parecia tão, né, inalcançável. Inalcançável. Hoje eu tô vivendo tudo isso e de uma forma ainda melhor. Então a sala é só minha, não é sublocada. O apartamento, ok, é um apartamento mais ou menos parecido com o que eu morava, mas assim, o apartamento também moro sozinha. O namoro de uma maneira que eu nunca esperava viver na minha vida, tô vivendo. A minha mãe perto, que é uma coisa que eu morei, 12 anos longe dela, entende? Então, trazendo do seu aprendizado também é isso. A vida, ela pode nos surpreender muito positivamente, sabe? Não sei se você tem alguma religião ou não, mas assim, tem uma imagem que a gente tá apegado a um ursinho assim pequenininho e aí tem um urso gigante assim com Deus falando, tá aqui ó, o teu urso, você tá tão apegado a isso aqui, olha o que tem pra você. Até arrepio de falar. Eu arrepiei. Porque assim, é lindo e é verdade. Olho cheio de lágrima. E é verdade, Eu sabe? costumo dizer disso, Gi, que eu até coloquei, eu fiz uma legenda esses dias sobre isso, que no meio da pandemia eu fiz provador pra Riachuelo, que é uma loja muito grande, que é uma, né? É uma marca muito grande. E foi uma coisa muito louca, assim, que você fica pensando, sabe? Olha onde eu tô, olha o que eu consegui. E pode parecer pequeno para algumas pessoas, mas com a nossa bagagem, com a nossa história, só você sabe a importância disso. Por isso que eu sempre falo que aonde você está é exatamente onde você deveria estar. Você está passando por tudo que você deveria passar para você ser quem você precisa se tornar, para que você seja, né, quem você precisa se tornar. Então, assim, as dores, as alegrias, as risadas, os sufocos, tudo. Você não precisa se estagnar ali, mas entenda que tudo que você está passando é pelo que você precisa passar. Nossa, e você tá falando isso e eu até me lembrei de uma coisa que eu pensava muito, assim, quando eu tava no estado de sofrimento mesmo, assim, triste, mal, porque eu deixei muita coisa, apesar de eu falar que é pequeno, né, deixar o apartamento e a sala, eu deixei a carreira também lá, né, pra reconstruir. E eu lembro que no estado de sofrimento mesmo, durante a pandemia e tudo mais, eu pensava assim, isso vai fazer sentido lá na frente. Uma hora eu vou entender por que eu tô passando por tudo isso. Uma hora eu vou entender. E aí, conversando com uma amiga, e ela meio mal também, eu falei isso pra ela, amiga, a gente vai entender isso lá na frente. Um dia a gente vai entender. E ela falou assim, que ela é meio negativa, ela falou assim, o difícil é se a gente não entender, né? Se chegar lá na frente, ponte da depressão. O difícil vai ser se a gente não entender lá na frente. Daí eu virei pra ela e falei assim, a gente vai encontrar um sentido lá na frente. Vai. É engraçado porque, assim, às vezes a gente sabe isso, mas é difícil de acreditar quando acontece com a gente. Sim. É muito diferente de você falar pra uma pessoa, calma, vai dar tudo certo, uma hora você vai entender por que tá acontecendo isso. E é muito diferente quando isso acontece com você e você precisa encarar de que você vai entender isso lá na frente, de fato, entendeu? Mas e lá na frente? Vai ser quando lá na frente, sabe? Fala a data do lá na frente que eu não tô pode me falar? Quero colocar um alarme aqui, vai. Quando que os humilhados vão ser exaltados? Exatamente. Estou esperando o meu momento. Exatamente. Mas assim, eu quis falar pra essa amiga assim, a gente vai criar um sentido, a gente vai dar um significado. Porque no coaching a gente fala muito disso, de ressignificar. Então assim,
podem ter ciclos encerrados, memórias boas, ou Londrina mesmo, que eu morro de saudade da cidade, das pessoas, mas eu dei um novo significado, que é o quê? Eu aprendi muito lá, eu construí minha carreira lá, eu vivi momentos incríveis, mas eu aprendi muito e eu aprendi também o quê? Que aquele meu nível de workaholic, que só trabalhava, também me mostrou como é bom ter a vida equilibrada agora. Como é bom ter... Em todas as esferas, né, as esferas da vida equilibradas, ter atenção pra cada coisa, ter momento pra cada coisa. Hoje eu tenho horário pra sair do escritório, mas não porque eu tenho um CLT, mas porque eu tenho o meu treino. Então eu saio do escritório, eu vou treinar direto. Antes eu não tinha hora pra ir embora, entendeu? Eu pegava meu carro meia-noite, eu pegava meu carro 1h, eu ficava, tipo, ia dormir muito tarde. Nessa loucura. Isso. Então a gente vai entendendo esses processos nossos, que a gente tem que passar por algumas coisas, por mais difíceis que sejam. E eu quero até falar pra quem tá assistindo a gente, se você estiver passando por um momento difícil, se você estiver num momento triste mesmo, um pouco desesperançosa, ou sentindo, né, que a vida mudou demais e pra um lado ruim, porque aqui a gente tá falando de, nossa vida mudou, a gente viveu ciclos e agora a gente tá vivendo uma fase nova e colhemos resultados daquilo que a gente quer. Mas também tem aquele momento que a gente tá, putz, não tô vendo saída, não tô com esperanças. E eu quero falar pra você que isso que você tá vivendo agora vai te ensinar muitas coisas, que agora você talvez não tá conseguindo enxergar. Mas ancora nisso, que isso, lá na frente, você vai lembrar disso como uma memória de passei por isso e superei. Se você não desistir, que você não vai desistir de si mesma, você vai passar por isso e superar. E isso vai ser história pra contar depois. Ó, pode vir até um podcast depois. Sim, exatamente. Né? E acho que um ponto importante nisso também, Gi, é pra que a gente não se apegue tanto à opinião das pessoas, sabe? O julgamento das pessoas. Eu não sei se você passou por isso, mas... Muito. Eu tô largando a minha profissão, que tava só crescendo, lá em Londrina, pra vir pra cá. Pra quê? Vai morar num apartamento menor? Vai baixar o nível do padrão de vida? Isso era uma coisa que eu me importava, sabe? Era uma coisa... mesmo que eu não fosse, né? Que eu definitivamente não fosse advogada, mas eu pensava nisso, no que as pessoas iam pensar, no que os meus amigos da faculdade iam pensar. Do mesmo jeito pro casamento. Gente, o que a minha família vai pensar de um relacionamento de 8 anos que acabou, vou morar num apartamento menor, o que as pessoas vão achar? Só que assim, nenhum bem material, nada material ocupa, sabe, o vazio que a gente sente dentro, sabe? E não é vazio, assim, do que faltava na relação, é nosso, é a nossa vontade, sabe, de fazer. Então, assim, essa opinião das pessoas, no final, é aquela velha história, não paga suas contas. Sim. Então, assim, você não precisa realmente ligar, a não ser para as pessoas que sejam, né, as pessoas que são a sua base, no caso, famílias e amigos próximos. Mas fora isso, zero julgamento, sabe? E o julgamento, ele vai vir, né, Bru? Pra mim, de veio qualquer jeito. Demais. Mas você fazendo bem ou mal, vai ter. Entende? Por exemplo, assim, ó, quando eu fazia direito e comecei meu blog, fui julgada. Quando eu emagreci 17 quilos, você falou seu histórico de emagrecimento, eu também tenho, mas faz bastante tempo. Eu emagreci 17 quilos em 3 meses. E eu sofri bullying no colégio, então eu era julgada pelo meu antes lá, quando eu tava gordinha, beleza. E emagreci, eu trabalhei como modelo 5 anos. E nos meus 5 anos de modelo, eu fui julgada como o quê? Fútil, aqui não tem cérebro, aqui vai casar com um cara rico porque é isso que tem pra ela. Sem preconceito nenhum, mas quero dizer assim, tipo assim, fui julgada por isso. Do tipo assim, ela vai ser um acessório, nunca vai ser a protagonista, entendeu? Exato. E aí depois, quando eu fiz a minha transição de carreira da advocacia para o coaching e pra mentoria, foi julgamento também, que vai largar pra trás. Então as pessoas sempre vão julgar. Sim. A questão é, o que a gente vai fazer? A gente vai dar poder pra esse julgamento ou a gente vai dar poder pro nosso sonho? Exato. Né? É isso. A gente vai dar poder pra minha história, porque só você sabe tudo que você passou. Você pode vir aqui contar e tudo mais, mas só você sabe tudo que você passou pra chegar até aqui agora e falar, sou uma mulher protagonista, passei por altos e baixos, fui atrás do que eu queria pra minha vida e tô vivendo isso agora, entendeu? Mas só você sabe tudo que você passou. Sim. E o julgamento, ele diz muito sobre o outro. Outra pessoa, não sobre você. Exatamente. E não só no sentido assim, é porque o outro tem maldade. Não, é a bagagem, a lente de mundo daquela pessoa. A criação que ela teve, por exemplo, uma pessoa que é concursada. Ela vai ver alguém largando o CLT e indo empreender e ela vai julgar, mas é porque ela tá acostumada com o quê? Com a estabilidade dela, com tudo aquilo. Então não ela necessariamente é maldoso, isso, né? É sobre a lente de mundo daquela pessoa, muitas vezes, entende? Então ela vai carregar o quê? O julgamento
tem uma frase que é assim, todo julgamento é uma confissão. Que é uma confissão por quê? Porque é sobre mim. É sobre como eu enxergo o mundo, não é sobre o outro. E é por isso também que a gente não deve escutar o julgamento. Por quê? Porque o julgamento ele vem dotado e carregado dessa confissão, dessa lente de mundo, dessa tendência da pessoa. É o que ela faria no seu lugar. Mas ela calçou seus sapatos? Ela viveu a sua vida? Não. Então não tem como. Isso serve também pra família, que às vezes a gente, né, hoje a gente vive numa era muito diferente. Às vezes as pessoas mais velhas da família não compreendem. Mas assim, é a realidade dela. E não é por mal que eles falam as coisas, é só porque querem o nosso bem, mas eles têm uma visão diferente de vida. E tá tudo certo, entendeu? Porque é realmente a gente compreender. Talvez eles não compreendam, mas que a gente possa compreender pelos dois, entendeu? Em aceitar, ouvir e pegar o que te agrega e o que não, sabe? Só deixar ali quietinho. Isso, exatamente. Perfeito, Bru. É exatamente isso. Bru, tem uma parte aqui do podcast que eu gosto muito da gente pensar em dicas para as mulheres empreendedoras, coisas que a gente pode agregar para elas. E como você tem um engajamento muito bom no seu Instagram, e eu sei que isso é uma batalha na unha de muita mulher empreendedora, eu queria que você falasse o que você acredita que você faz, o que te trouxe esse engajamento tão bom. É no seu conteúdo, é sua conexão, é o seu direct ali que você responde as pessoas, os seus comentários. O que você acha que você faz ali? Não é hack nem dica simples, porque não existe, é uma construção. Sim. Mas o que você acredita, assim, que faz você ter um engajamento tão bom como você tem? Gi, eu acredito que realmente seja a conexão, entendeu? Você até usou responder direct. Eu sempre respondo, todo mundo. E geralmente, até pela correria do dia a dia, é áudio. Mas as pessoas acabam gostando disso porque se torna muito pessoal, sabe? Eu até falo, gente, eu chamo todo mundo de amiga, mas pelo amor de Deus, eu juro que é uma mania, sabe? Então eu sempre respondo, miga, faz isso, não sei o que, não sei o que. Então as minhas seguidoras, elas acabam se sentindo íntimas. E algumas realmente se tornam amigas porque assim, conversa todos os dias e respondem. Mas eu acho que essa questão de você gerar uma conexão realmente, não só por coisas da vida, assim, por coisas do dia a dia, mas de alguma forma, você, né, atua aí fala sobre mulheres empreendedoras. Então, se você gerar essa conexão com as empreendedoras, já vai ser um público seu que vai estar ali. Eu geralmente falo de coisas de casa mesmo e treino, né? É o que eu mais mostro, assim, no dia a dia. Então, eu acho que você gerar essa conexão faz com que o seu engajamento aumente, porque as pessoas se sentem à vontade para te responder. E por isso o engajamento é bom, entendeu? Não necessariamente são seguidores. Entendeu? Não são seguidores. E assim, eu até prefiro, não que eu prefira, né? Óbvio que eu quero crescer muito ainda, mas você ter um número de seguidores que eu tenho pro engajamento que eu tenho é uma coisa muito boa. Então, assim, você saber realmente responder, dar uma atenção, porque eles também estão ali pra te assistir, pra te acompanhar. Entendeu? Então, acho que isso. Eu acho que o engajamento é aquela coisa, não subestime o poder do 1 a 1, porque cada pessoa que tá ali te seguindo é uma vida, entendeu? É uma vida com sonho, com dores, com anseios. E aí, a gente tem ali no direct, eu falei do direct porque eu sei o poder do direct, né? Da pessoa sentir. Tem uma moça que eu sigo, chama Carol Racho, que eu admiro, assim, super. E eu mandei uma pergunta pra ela de consultoria, assim, de uma empresa que ela fez uma consultoria. Eu falei, poxa, Carol, você poderia me passar? Desculpa ser invasivo, mas eu queria saber se você poderia me passar com quem você fez a consultoria. Porque eu acho incrível, assim, as técnicas que ela tem, bem sutis de vendas de infoproduto e tal. Ela falou assim, Gi, ela não me chamou de Gi, mas ela me gravou um áudio falando. E eu me senti próxima. Exato. Entende? E é o poder do 1 a 1, mas mais do que isso, é você enxergar cada vida ali como única, entendeu? E a gente se conectar, porque as pessoas se conectam com pessoas, né? Então, assim, muitas vezes é aquilo que você falou, número, igual eu sempre falo, número de seguidor não quer dizer nada. Não. O que vale realmente é o engajamento. E o que é o engajamento? É o quê? Pessoas engajadas, pessoas impelidas a comentar, pessoas impelidas a falar com você, pessoas que... Só que o quê? É uma troca. É uma troca. Ali. Não é só dar conteúdo. Não, né? não. Pelo contrário, é essa troca que faz o engajamento acontecer, né, Bru? Exato. Essa troca. E você tem que sempre se manter... Bom, se for o caso, né? Se manter ali conversando com os seus seguidores, dando uma certa atenção mesmo. Porque, Gi, são vidas, são pessoas e elas querem, às vezes, ser escutadas. E eu, às vezes, não partilho de algumas coisas que acontecem, né? Na vida pessoal, na internet. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem a vida pública, acaba, né? Às vezes, aparecendo por ali.
E você vê que tem pessoas que, assim, elas não querem necessariamente fazer comentários nas suas fotos ou na caixinha de perguntas, mas elas vêm até o direct te perguntar as coisas. E às vezes eu até compartilho, sabe, a pergunta para que seja útil para outras pessoas, mas eu sempre corto a foto da pessoa para que aquela pessoa também se sinta confortável de vir me falar, porque ela sabe que ela não será exposta. Sim, entendeu? Com certeza. Então acho que isso também às vezes a pessoa só tá perdida e precisa, ou às vezes ela realmente se sente sua amiga e quer conversar e quer desabafar. E com isso é uma escadinha, sabe? Com isso você vai conseguindo. Então quando você precisa de fato entregar um trabalho, você consegue ter um bom resultado por conta disso. Porque você plantou muito, né, pra colher isso. Exato. E fala pra mim, Bru, assim, eu sempre gosto de fazer algumas perguntas de coaching aqui no podcast. Você tem algum sonho? Gi, eu acho que os meus sonhos são, ao mesmo tempo, básicos, né? Mas é o que eu realmente almejo, sabe? Ter uma estrutura familiar, casa, enfim, do jeito que eu sempre quis, mas não tenho uma coisa assim, sabe? Eu tenho muita vontade, mas eu não sei porque, assim, as minhas vontades, elas são periódicas, entendeu? Hoje eu tenho uma vontade, amanhã eu já não tenho mais essa vontade. Hoje é esse horário. Eu quero ter, não uma marca, mas eu quero ter a minha coleção em várias marcas. Legal. Então, acho que esse é um objetivo aí a bem longo prazo. Assinar, né? Exatamente. Legal. Assinar em algumas, né? Algumas lojas, algumas marcas que eu tenho admiração. Acho que é esse. Legal. O maior sonho. Eu vejo assim que a gente às vezes pensa no sonho, né? Que é uma coisa mais intangível, assim, igual eu. Meu sonho é o quê? É ter minha família, constituir família, ou seja, casar e ter filhos. Tem essa da carreira e tal, mas o sonho da vida, o maior, é esse. Mas e tem as metas também, que são o quê? Aquelas coisas com mais prazo, que são mais tangíveis e tudo mais. Você tem alguma meta pra esse ano? Tenho. Lançar meu curso. Você tá fazendo um curso? Sim, ele ainda tá, tipo, bem no papel. Eu tenho conteúdo, eu não tenho a estrutura. Né, dona Bruna Lima? Temos Acho que a gente tem uma quarta-feira. sessão marcada, exatamente. Quarta-feira, se eu não me engano, é na quinta, mas a gente tem. Quero lançar um curso, Gi. Arrasou, você tá falando com a pessoa Na verdade, certa. assim, eu ia falar 2, mas não. Eu vou falar 1 pra meta ser menor, porque se eu não conseguir... Pelo amor de Deus, esse ano 1 precisa sair, que é voltado para as influenciadoras mesmo, para quem quer começar. E o outro de emagrecimento, mas aí eu preciso também de uma... Já tem, na verdade, pessoas que eu penso para isso, mas um embasamento de nutricionista e personal, enfim. Mas eu acho que também é muito legal essa parte, porque, querendo ou não, mesmo que eu não seja tão presente nesse conteúdo, muita gente do meu Instagram é voltado pra essa parte de vida saudável, entendeu? Então é bem dividido entre essa parte de influência, moda, beleza, com a vida saudável. Então, assim, é bem dividido. Mas pra esse ano, eu acho que o foco é de influenciadora mesmo, o curso. Adorei mesmo saber disso. Já temos assunto pra nossa sessão. Muito. Vamos E tem vários desdobramentos aí do que você falou, de como você pode... Porque, assim, são nichos diferentes, né? São. E aí, teria mesmo que tomar essa decisão, avaliando até mesmo, escutando a sua audiência. Sim. Né? Rodando pesquisa pra entender o que essas pessoas querem, né? Mas é realmente bem dividido, sabe? Dividido. E eu gosto, de certa forma, porque não me prende em um nicho só. Então eu gosto E bastante. essa é você, né? Esse essa todo sou eu. também. Exato. Não é só um assunto, entendeu? Então, que muita gente né? Quem tem Instagram de vida saudável é só vida saudável. Sim. É difícil você ver a pessoa falando sobre outras coisas. Assim, Quando eu comecei, eu compartilhei o meu histórico de emagrecimento, né? Que foi menos de 17 quilos em 3 meses. E eu virei modelo, então eu tinha esse antes e depois de ter emagrecido e me tornado modelo. Então era uma história que vendia muito bem, assim, no sentido de identificação das pessoas e tal. E sei o quanto esse público também... Impacto. E esse público gosta mesmo de consumir a transformação, de ver aquilo e falar, poxa, eu tô nesse antes, eu quero esse depois, né? Assim, muito legal. Ai, Bru, a gente tá chegando ao fim do nosso podcast, mas antes disso, eu queria que você me falasse, assim, algum aprendizado, algum ensinamento, alguma coisa que você queria deixar para essas mulheres empreendedoras que estão assistindo a gente, da sua história de vida, da sua bagagem, da sua nova fase, do que você tá vivendo agora, o que você sente no coração de falar agora. Alguma coisa assim que impactaria a vida delas, assim, que você acredita que faria diferença você deixar essa mensagem agora. Gi, eu sempre uso a frase, não sei nem se você já chegou a ver no meu Instagram, mas tudo que fizer, faça com amor.
sabe? Eu acho que aquilo que a gente coloca amor, a gente coloca carinho, a gente coloca dedicação, flui. Então, só se atentem ao que vocês realmente querem, que vocês buscam, e coloquem a sua energia ali, seu amor, sua dedicação, que vai dar certo. Sim. E que somos capazes. Amei. E realmente, assim, o amor é a força mais poderosa que existe, Sim, né? pra Então, tudo. quando a gente coloca amor nas coisas, floresce mesmo, Sim. né? O que a gente põe amor, floresce. E eu vejo isso no meu trabalho também. E eu fico muito feliz de ver você falando sobre isso, porque acredito que muitas vezes a gente tá na dúvida com alguma coisa. Então, o que eu sentiria aquele ímpeto pra fazer aquilo que eu tenho mais amor, que me move mesmo pra fazer, né? E Sim. colocar esse amor mesmo, colocar essa energia, fazer florescer, né? Sim. Não é só querer, é fazer acontecer. É fazer acontecer, Isso. exatamente. Só querer Não adianta, não faz né? acontecer nada. Ai, exatamente. Bru, muito obrigada Eu que por ter vindo pro agradeço, podcast. Gi. Ai, Foi a um gente prazer. tem que separar mais tempo. Não, a gente também fala acho. muito. Eu acho que é pouco tempo. A gente pode falar com a equipe já? Pra Vamos. gente fazer umas Cancela 4 a horas. próxima, tá? A gente paga um café A pra próxima ela. não vai ser Ou hoje, traz tá, junto, a gente? gente já faz Já tudo põe ela junto. aqui assim, ó, que a outra tagarela também vai ser Mara. Mas assim, muito obrigada mesmo Eu que agradeço, pelo podcast, pela conversa, pelos ensinamentos. Tenho certeza que sua história vai inspirar muitas mulheres. E assim, vamos trocar figurinha. Viu? A gente já tem sessão essa semana, a gente já fala desse curso e tem muito mais ainda. Vamos, a gente volta aqui outra vez pra falar sobre Outros assuntos. A gente Sim. vai temático, a gente faz Vamos, temático. O exatamente. que que você Adorei, acha? adorei. Amei também. Um dia vai só de emagrecimento, outro dia só de influenciadora. Já Exato. gostei. Vamos Isso marcar. mesmo. Gente, muito obrigada, mulherada, que você tá aqui com a gente, assistindo a Bruna incrível, falando da história dela. Espero que você tenha gostado desse podcast. Eu espero que você tenha se sentido inspirada com a história da Bruna. Eu espero que você saia desse podcast pensando que a vida é feita de ciclos, sim, e que a gente pode, deve e merece viver uma fase que faça sentido no nosso coração, tá bom? Então, eu espero você no próximo podcast. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, dá seu like no Spotify, deixa seu comentário, ativa sininho, faz tudo porque o podcast tá recheado de mulheres incríveis e eu quero você comigo. Super beijo, tchau, tchau, até mais.